e é sobre esses pontos, é para justificar essa queda, explicar para a gente o que está acontecendo com a Hapvida, que eu gostaria de convidar Paola Mello, sócia e analista da GTI, para essa conversa, para o nosso fechamento de mercado, para o Top News. Paola, muito obrigado pela participação de hoje e dedicar alguns minutinhos aqui para conversar com a gente. Imagina, é um prazer, gente. Estou super à disposição. Maravilha. Inclusive, combinando com Dona Débora Oliveira viu? A gente combinou no vestuário hoje, da apresentação. É isso. Maravilha. Paola, a grande pergunta é o seguinte: o que assustou mais o investidor de Hapvida? Até muitas pessoas vieram me perguntar, falaram, Gabriel, mas é só o resultado? O que aconteceu? Teve uma inconsistência contábil, como no caso Americanas? Teve alguma fraude? Alguma coisa que justifique essa grande queda de mais de 30% para o ativo? E aí eu passo a pergunta a ti, que acompanha, claro, o segmento voltado à saúde. O que mais assustou o mercado nessa divulgação de resultados? Foram os balanços, propriamente dito, do quarto trimestre de 2022? É alguma projeção, alguma perspectiva que a companhia passou para as operações de 2023 que não agradou o mercado? Onde está, claro, servilha no colchão de Hapvida que está incomodando a companhia? O que mais assusta é a revisão da perspectiva, né? É o que vai acontecer com o que a gente está vendo agora. E existe um problema que é estrutural nesse setor, né? Que é uma incapacidade das empresas em repassar para preço tudo que sobem os custos, né? Então, se a gente pegar, assim, dados brasileiros, né, agregados, a gente vê aí que a inflação médica, né, existe um indicador que se chama VCNH, que é a variação média dos custos hospitalares. Esse indicador, ele sobe aí ao longo dos anos, se pegar janelas mais longas, entre 15% e 17% ao ano. Por que isso acontece, né? Porque as pessoas estão vivendo mais hoje, graças a Deus, né? Porque o aumento de tecnologia traz procedimentos mais complexos e mais caros, porque as pessoas fazem mais exames e se cuidam mais. Então, tudo isso combinado leva a custos mais elevados ano após ano, né? E aí existe um outro problema, que no Brasil o segmento de saúde suplementar privada, ele é regulado e aumentos de planos dedicados a pessoas físicas são definidos pela ANS. E aí eles fazem um cálculo, tem uma fórmula matemática, eles olham o ciclo anterior e dizem o percentual de reajuste que as operadoras podem repassar para os seus clientes. O conceito é bom porque a ideia é evitar reajustes abusivos, né? Na prática, não é tão bom assim, porque as empresas às vezes acabam com portfólios deficitários ao longo do tempo, né? Então hoje a gente já tem casos esdrúxulos de operadoras que têm mais custos do que receitas, né? Então, sem colocar despesas administrativas, sem botar uma eventual estrutura de capital com alavancagem, elas já largam no prejuízo no dia 1. Então, isso é muito crítico e com a Hapvida não é diferente, né? Eles navegaram vários anos ali com uma sinistralidade muito baixa. Coincidência ou não, foi justamente esse período que a empresa veio ao mercado, né, em 2018, quando eles fizeram o seu IPO. Eles tinham ali uma sinistralidade ao redor de 58%, 60%, enquanto o mercado rodava com 85%, 90%, então uma margem muito saudável, muito interessante, e atribuiu-se à empresa um certo toque de Midas, né? Poxa, se eles já fizeram isso com a rede deles, eles fizerem novas aquisições, eles vão pegar nessas aquisições, aplicar o processo que eles já fazem dentro de casa e vão subir a média. E na prática não foi isso que aconteceu. Aconteceu o contrário. Eles estão convergindo para a média menos eficiente do setor. Então é basicamente isso que explica essa correção tão brusca, né? Não é porque teve um prejuízo num trimestre específico que o mercado está reagindo tão mal. Ele está reagindo tão mal porque está falando assim, de hoje até o infinito, que eu achava que essa empresa ia dar uma margem EBITDA ali de uns 15, 16, talvez ela não vá dar, talvez o número mais correto é 8, 9, né? Alguma coisa nessa linha. E para ficar pior ainda a situação, né? Como se não bastasse, com a deterioração do cenário macroeconômico no Brasil, o crescimento de planos de saúde provavelmente não vai ser tão auspicioso como foi nos últimos 2 anos, né? Que foi uma exceção à curva, né?
com o Covid, as pessoas ficaram muito alertas à saúde e começaram a comprar plano de saúde, virou um bem altamente aspiracional, né? E eu não imagino que isso vá acontecer no futuro. Existe uma correlação muito grande entre planos de saúde e nível de emprego formal. O plano de saúde é um dos principais benefícios que as empresas usam quando elas querem recrutar mão de obra, né? Um grande diferencial. E agora, com a situação do Brasil um pouco mais delicada, é provável que em algum momento o nível de emprego comece a cair. E aí a gente pode ver novos planos de saúde com contração de número de beneficiários e não expansão. Então, você põe tudo isso junto e solta ali um prejuízo num trimestre específico e explica o que a gente está vivendo hoje. Maravilha. Inclusive, dona Débora Oliveira, 32%, 32,29% de queda para a Apvida neste momento. Redditor cai 4,66%. Então, também em patamar negativo neste momento. Pois é, o que me chamou a atenção, inclusive, viu, Paula, é que ele falou até, o próprio presidente, né, o presidente da operadora, o Jorge Pinheiro, ele falou na teleconferência que esse ano, 2022, foi um ano marcado, né, pelos custos, como você muito bem falou, mas ele falou que era o início já de uma transição, né, eu acredito muito pegando ali como referência essa questão da pandemia. Se era um início, isso aí foi o que me deixou a grande interrogação, se era um início, né, de transição, e isso mesmo é entendido pela própria presidência da companhia, como conseguir, então, justificar esses números dessa forma? Isso foi uma fala dele que me chamou a atenção, por isso que ele destaquei aqui isso, porque ele fala sobre isso, mas em compensação os números não agradam nada, ou seja, onde é que está, então, esse ponto de virada, esse início de recuperação? É difícil até de conseguir enxergar isso de alguma forma ou de acreditar que isso possa vir, porque se com o início de recuperação está assim, como é que poderia ser de outra forma, né? Ou seja, é difícil a gente previsionar como é que vai ficar a saúde do brasileiro para frente, para saber, realmente é uma situação complicada, mas também tem falas ali dele hoje na teleconferência que chamaram a atenção, essa foi uma delas, Paula. Não, faz super sentido o seu questionamento e ele é legítimo. A sinistralidade, ela fez pico no terceiro trimestre de 2022, ela caiu assim, para não falar que ficou flat, né? Ela caiu, se eu não me engano, 10 ou 20 bips, trimestre contra trimestre. Eu, particularmente, não gosto de fazer essa análise trimestre contra trimestre, porque existe uma sazonalidade nos dados, né? Então, o mais correto para mim é comparar o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021. E aí tem uma certa bagunça ali nos dados por conta da consolidação da Notre Dame, né? Então, isso eu acho que é algo que chateia o mercado também, porque está muito difícil fazer contas ali com o histórico, o analista tem que consolidar ele mesmo. Eu também já suei a camisa para consolidar essas duas empresas. A gente sabe que as práticas contábeis não eram exatamente idênticas, né? Então, você faz uma certa aproximação. Então, eu acho que é isso que ele está tentando se referir, assim, essa sutil, assim, você tem que olhar com uma lupa bem de pertinho, teve uma sutil melhora, e eu acho que ele está apostando numa certa normalização do uso da rede, Débora, e isso é algo que é muito difícil de prever, porque com a pandemia de Covid, as pessoas ficaram muito alertas com relação à sua própria saúde, e acho que uma parte disso é positiva, né? É um legado que vai ficar, as pessoas estão se exercitando mais, elas estão comendo melhor, elas estão suplementando mais sua dieta com vitaminas e pode ser que elas adotem uma postura muito mais preventiva perante a saúde. E se isso foi algo que veio para ficar, provavelmente o nível de uso da rede seja estruturalmente maior agora, e não como ele era de 2018 para trás. Isso é algo que pode ser que aconteça, pode ser que não sabemos, né? O ser humano é um ser imprevisível. Então, só o tempo vai dizer. Mas eu acho que a aposta dele é nessa redução de uso da rede. Perfeito, Paula. Não vou tomar muito seu tempo, eu sei que você está com a agenda um pouco mais apertada aí, mas a gente queria muito trazer a tua visão em relação, né, ao setor de saúde, principalmente porque essa queda tem chamado bastante atenção no mercado hoje. Muito obrigada sempre. Forte abraço para você, para todo o time da GTI. Muito obrigada pela parceria, está sempre aqui com a gente participando da nossa programação. Imagina, um prazer, um abração para todos aí. Um abraço, obrigada, Paula. tchau.